Vamos imaginar a seguinte cena clássica. O devedor está com o dinheiro na mão, doido para limpar o nome e pagar a conta de uma vez por todas, mas dá de cara com um problema gigantesco. O credor sumiu do mapa. Ou pior ainda, ele bate o pé e se recusa de qualquer jeito a aceitar o dinheiro. Enquanto isso, o relógio dos juros está lá, correndo contra o tempo. A pressão só aumenta, e a pessoa fica literalmente presa numa dívida da qual não consegue se livrar. Como usar a lei para forçar o aceite desse pagamento? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Sejam muito bem-vindos a esta análise. E para destrinchar isso sem complicação, o nosso roteiro de hoje vai passar rapidinho por 5 pontos. 1. O problema do pagamento. 2. As regras de cabimento e legitimidade. 3. A via extrajudicial. 4. A via judicial. E, para fechar com chave de ouro, 5. A aplicação na prática. Entrando no ponto 1, o problema do pagamento. Bom, na teoria, quitar uma dívida deveria ser a coisa mais simples do mundo num contrato. A obrigação existe, o pagamento é feito, acabou a história, vida que segue. Mas no mundo jurídico real, a gente sabe que as coisas quase nunca são tão simples assim. Mas aí vem aquela dúvida cruel. O que fazer quando o credor simplesmente não quer receber o dinheiro? Todo devedor tem o direito fundamental de se livrar de uma obrigação. A lei não pode deixar ninguém como refém de um credor teimoso ou que desapareceu, pagando multa e juros pelo resto da vida. O sistema jurídico precisa ter uma saída de emergência para resolver essa frustração. E é justamente aí que entra a grande estrela na nossa análise, a ação de consignação em pagamento. Ela é tipo aquela válvula de escape do sistema. É a ferramenta jurídica específica que permite pegar o valor da dívida, ir lá e depositar oficialmente, forçando legalmente a quitação e dando um fim nessa história. Só que antes de avançar, o material base faz questão de pontuar uma diferença bem técnica, mas super importante para não dar confusão. Qual é a diferença entre processo e procedimento? Para facilitar, a lógica é a seguinte: o processo é a ferramenta em si, a ideia de fazer justiça. Já o procedimento? Bom, o procedimento é o mapa. É o passo a passo exato, o caminho cronológico que tem que ser trilhado. E para vencer na consignação, a gente precisa dominar esse mapa. Passando agora para o ponto 2, vamos falar das regras de cabimento e legitimidade. Ou seja, agora que a gente já conhece a ferramenta, precisamos entender quem é que tem a chave para ligar esse motor e em quais momentos exatos a lei autoriza o uso. O mais legal aqui é a amplitude do negócio. O artigo 304 do Código Civil é bem claro e super flexível. Não é só o devedor original que pode resolver isso, não. Qualquer pessoa que tenha interesse em ver essa dívida extinta pode ir lá e pagar. E tem mais, até um terceiro sem interesse direto pode fazer o depósito, desde que seja em nome e por conta do devedor. No fim das contas, o que a lei quer é que as dívidas sejam extintas. Claro que não dá para sair consignando tudo por aí só por birra com o credor, a coisa é séria. O artigo 335 traz 5 gatilhos bem específicos para isso. Pode ser porque o credor recusou sem motivo nenhum, porque não apareceu para receber, porque sumiu do mapa, ou, e essa é disparada a situação mais curiosa de todas, quando rola uma confusão total sobre quem é o verdadeiro dono do dinheiro. E isso leva a gente direto para o inciso 4. O material de origem até cita aquele clássico meme do Homem-Aranha para ilustrar. E cabe com uma luva. Sabe aquela imagem com vários Homens-Aranha apontando o dedo um para o outro? É exatamente isso. Várias pessoas batendo na porta ao mesmo tempo e dizendo: "Ei, o dinheiro é meu." Como a regra de ouro diz que quem paga mal paga 2 vezes, a pessoa usa a consignação, deposita tudo no banco e fala: "O meu tá pago. Agora vocês que lutem para descobrir quem é o dono." Ponto 3 do nosso roteiro, a via extrajudicial, que está lá no artigo 539 do CPC. Se a gente já sabe quando usar, qual é o próximo passo no mapa? Bem, o Código de Processo Civil moderno adora ser rápido, então ele criou um belo de um atalho. Funciona assim, nem precisa ver a cara de um juiz para começar. Passo 1, vai num banco oficial e faz o depósito. Passo 2, o banco manda uma carta para o credor avisando. Aí o credor tem 10 dias cravados para recusar. Se ficar em silêncio, adivinha? Dívida liberada. Mas se ele mandar uma recusa formal por escrito, o jogo vira. A partir daí, corre um prazo super apertado de 30 dias para pegar essa recusa e entrar com a ação na justiça. Se perder esse prazo de 30 dias, o depósito já não serve mais para liberar a dívida. E isso nos joga direto no ponto 4, a via judicial, dos artigos 539 a 549. É para lá que a gente vai quando o atalho do banco falha, ou simplesmente não dá para usar. É o caminho mais tradicional e cheio de detalhes do nosso mapa.
Olhando para o fluxograma do processo que o material traz, a burocracia judiciária pode até dar um nó na cabeça num primeiro momento. Mas calma. Na verdade, toda essa estrutura gigante se resume a algumas encruzilhadas críticas. E a mesmíssima primeira encruzilhada é a mais letal de todas. O grande detalhe é o seguinte: a pessoa entra com um pedido e o juiz dá 5 dias para depositar o dinheiro. Se o depósito é feito, maravilha, o jogo segue e o réu é chamado. Mas, e se houver um esquecimento, um atraso, ou o dinheiro simplesmente não cair na conta? É morte súbita. O processo sofre extinção sem resolução do mérito na hora. É aquele tipo de erro no processo que simplesmente não tem volta. Agora, assumindo que o depósito foi feito certinho e no prazo, o credor é chamado por processo. Daí ele tem algumas opções. Ele pode só aceitar o dinheiro e o juiz encerra o caso dando a vitória para o devedor. Ele pode simplesmente sumir e virar revel, o que também é ótimo para quem está pagando. Ou ele pode contestar. E uma tática super comum é ele dizer que recusou antes porque o valor depositado está errado, está faltando dinheiro. Se isso acontecer, o devedor tem 10 dias para ir lá e completar o valor para tentar salvar a ação. Chegando no ponto 5, a aplicação na prática. Porque, tudo isso soa maravilhoso na teoria, mas como essa rigidez toda funciona na hora do vamos ver? Especialmente em casos reais ou naquelas provas cheias de pegadinhas. Vamos dar uma olhada nos casos do material. O material traz o caso do Vitor. É bem aquele problema do Homem-Aranha de antes. O Vitor tem o dinheiro separado para pagar a dívida. Só que o Danilo e o Juarez estão no meio de uma briga enorme, os dois gritando aos 4 ventos que são os verdadeiros donos do crédito. E aí, o que o Vitor precisa pedir logo na primeira folha do processo? A saída legal aqui é muito elegante. O Vitor não tem que bancar o detetive nem o juiz da história. A solução é pedir o depósito do dinheiro e pedir para citar os dois, tanto o Danilo quanto o Juarez. Basicamente, o juiz vai olhar para a situação e dizer: o Vitor pagou e tá fora. Agora, Danilo e Juarez, provem para mim quem tem o direito de levar a bolada. É uma proteção sensacional para quem só queria pagar a conta. Mas e se rolar um tropeço feio? Pensa no caso do Paulo. A petição estava impecável, o juiz olhou, liberou o processo e disse: beleza, Paulo, tem 5 dias para depositar na conta judicial. Mas o Paulo vai lá e se distrai, viaja, pede o prazo. O que o juiz é obrigado a decidir nesse cenário exato? Lembra daquela encruzilhada letal que a gente comentou agora há pouco? Pois é, a resposta é fria e direta. O juiz extingue o processo sem resolução de mérito, sem choro nem vela. Não tem prorrogação, sem o depósito, a ação simplesmente desmorona. O Paulo volta para a estaca zero, continuando devedor e com juros acumulados rindo da cara dele. E qual é o grande aprendizado de tudo isso? Fica muito claro que a consignação em pagamento está longe de ser só um detalhe técnico chato da lei. Ela é um escudo extremamente poderoso. É a chave que garante que ninguém vai viver acorrentado a uma dívida para sempre. Claro, desde que a pessoa saiba exatamente como ler o mapa, respeitar cada um dos prazos e manobrar pelas regras do procedimento. E a gente termina essa análise com uma pulga atrás da orelha. A gente viu que seguir o procedimento é essencial para manter a ordem do sistema. Mas vendo a severidade de um prazo perdido, como aconteceu com o Paulo, fica a reflexão. Até que ponto essa rigidez absurda protege o direito das pessoas? Em que momento ela passa a sufocar a própria justiça que deveria entregar? Fica aí um ótimo pensamento para a próxima vez que alguém for assinar um contrato. A gente se vê na próxima análise. Continuem curiosos e sempre focados.